gostaria de agradecer a presença do Dr. Plínio Ferraz aqui no nosso estúdio, ele que é neurologista e vai falar de uma síndrome que muitas vezes ainda não está tão divulgada, mas já está começando a ser mais conhecida aqui no nosso país, que é a síndrome de Tourette. Doutor, o que é essa tal síndrome de Tourette? Boa noite, José Eduardo, é um prazer estar aqui novamente. A síndrome de Tourette, ou Tourette, ou, né, o jeito de pronunciar, tem gente que fala Tourette, tem gente que fala Tourette, ela é uma condição clínica que afeta 1% da população. E para esse diagnóstico, é preciso ter a presença de tiques motores, né, tipo o pisca-pisca, com o ombro, alguma forma de tique motor, desse movimento, né? Esse tique pode ser um tique motor simples ou complexo, mas para ser Tourette tem que estar acompanhado de tiques vocálicos, de tiques vocais, né? São sons que as pessoas fazem, o mais comum é a tossinha. Tem uns que faz uns estalos com a língua, né? Esses são os mais comuns. E até alguns tiques vocais mais complexos, né? Que a pessoa solta sons, palavras, e às vezes, no caso até coprolalia, que a gente fala, que às vezes são até palavrões, né? A pessoa não quer falar aquilo naquele momento, mas ela acaba soltando uma palavra mais obscena, um palavrão. E é uma condição clínica que precisa ser divulgada, né? A gente estava conversando agora há pouco que nos Estados Unidos é muito mais comum, muito mais divulgado do que aqui. E eu acredito assim que se é 1% da população, olha quanta gente tem no Brasil, né? Então é isso, é uma condição clínica, crônica, que aparece antes dos 18 anos e se caracteriza não só pelos tiques motores, porque se for só o transtorno de tique motor, para ser Tourette tem que ter o tique vocal também, e acontecer antes dos 18 anos. Existe algo que leva o indivíduo a romper algo e ter esse tipo de patologia? Ela fica latente na primeira infância? Como é isso? Se nasce assim, né? Em 1855, o médico francês Gilles de La Tourette, né? Por isso daí vem o transtorno de Tourette, né? Mas na verdade foi Gilles de La Tourette que descreveu a primeira vez em crianças que tinham esses tiques vocais e motores assim em sequência. Né? Essa foi a primeira descrição na literatura. A gente não sabe a causa, a pessoa nasce com isso e vem a desenvolver geralmente na infância. Eu ouvi dizer que muitas vezes o tique é tão intenso que a pessoa acaba tendo até torcicolo. A pessoa tem torcicolo, e eu tenho muitos pacientes com crianças com síndrome de Tourette, ou transtorno de Tourette, como vocês queiram chamar, e é uma vida dura, porque eles ficam muito constrangidos, sofrem bullying, é uma condição clínica, crônica, né, que até tem medicações, terapias, cognitivo-comportamental pode ajudar muito também, alguns medicamentos que ajudam a controlar, né, tanto o tique motor quanto vocal, mas essas crianças sofrem muito bullying. E na síndrome de Tourette é muito comum as crianças, eu falo criança porque aparece antes dos 18 anos, mas acompanha o indivíduo ao longo da vida, tendo altos e baixos nesse controle de tique. Mas é muito comum ter uma comorbidade com o toque, com o transtorno obsessivo compulsivo. Então são aquelas crianças perfeccionistas, certinhas, muitos são quietinhas, né? Não são... E elas não lidam, né, assim, elas sofrem muito desde cedo por causa dos tiques, que elas não querem fazer aquilo, elas não querem se expor, e muitas sofrem bullying. Isso é a pior coisa que tem para a vida da criança, ela acaba ficando com uma autoestima muito baixa. O cognitivo é alterado também ou não? Não se altera, são pessoas inteligentes, capazes, produtivas. A questão, assim, o tique acaba levando a problemas emocionais, né? Porque elas ficam constrangidas de terem aquilo, ganham apelidos, olha o pisca-pisca lá, né? Os que fazem um som também. E eu acho que você trazer esse tema, você que escolheu o tema e me convidou aqui,
eu acho sensacional. Você está divulgando uma coisa que tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nunca ouviram falar de Tourette. E é 1% da população, é muita gente, né? Pelo que você falou, é realmente 1% da população. Se nós vivemos num país de 200 milhões de habitantes, então nós vamos ter aí em torno de 2 milhões de pessoas, é isso? Pois é, imagina uma escola, a cada 100 alunos tem um Tourette lá dentro, de cada escola. Então realmente é prevalente, é uma coisa que tem que se levar. E por que no Brasil não é tão divulgado? Você falou que nos Estados Unidos é mais divulgado, faz-se pouco diagnóstico, o que é isso? Fala-se pouco, por se falar pouco, muitos pediatras não estão preparados, não entendem assim muito diagnóstico, porque é algo comum, é algo que o pediatra geral ele também tem que saber o que é o Tourette, para saber encaminhar para o especialista, né, para um tratamento, para uma abordagem, para um segmento. Então eu acho que é algo que precisa ser divulgado para a população. É uma questão, eu acho que nesse caso os americanos eles estão muito à frente, né, em várias áreas médicas, mas o Tourette lá tem muito mais consciência, tem fundações, associações de Tourette. Hoje, com as mídias sociais, eu até acompanho uma menina que ela tem um canal do YouTube, faz uns Instagrams, e ela tem um quadro de Tourette muito grave. Ele pode ser, né, pode ser um caso mais leve, um mais moderado, e um muito grave, com aqueles espasmos. Ela tem muitos espasmos, né, tem dores, porque ela tem tiques motores complexos, mexe o ombro, a cabeça o tempo todo, e muito tique vocálico, né? Mas é uma menina tão positiva e ela coloca uma mensagem tão pra frente, sabe? Eu vejo que hoje com as mídias sociais, Instagram, Facebook, está sendo mais divulgado. Mas a gente também tem que divulgar em outros canais também. Então, parabéns por trazer esse tema. Você falou das mídias sociais, eu recentemente vi um vídeo do Di Aguilera, que é um rapaz que é acometido desta síndrome, e ele aprendeu de alguma maneira a conviver muito bem com isso, lógico que sofreu bullying e tudo mais quando criança, mas hoje ele usa isso não só para divulgar a doença, mas tem isso como uma profissão. Ele ficou um cara extremamente engraçado, ele promove um programa dele. Sobre lidar bem com a diversidade. Sim, provavelmente igual essa garota que você falou. Sim, tem muitos Tourettes que são resilientes, que não se deixam abater. Sim. E é essa mensagem que a gente tenta passar para os pacientes, né? Se você entrar no YouTube e digitar lá, Di Aguilera, você vai ver como ele lida bem com isso. Zé Eduardo, muitas vezes, você com certeza pegou muitos pacientes que vão até o oftalmologista, porque o tique piscatório, de movimento piscatório, é muito comum, e eles vão primeiro no oftalmologista, e muitos oftalmologistas falam, não, olha, tá tudo bem com a visão, você tem que procurar um neurologista, né, que a gente estava comentando. Sim. Sem dúvida nenhuma, a gente acaba encontrando no dia a dia alguns pacientes que fazem a gente suspeitar e realmente acaba encaminhando para o neurologista, que é quem vai tratar mesmo. Essa síndrome, você falou que, apesar de descrita há muito tempo, no nosso país é uma coisa muito recente, poucos ainda sabem. E o tratamento disso? Como é o tratamento? Então, a abordagem, né, a psicoeducação, né, isso é muito importante, que é a gente ensinar para os pais o que é. Eu falo que hoje fazer medicina, pelo menos a minha especialidade, ficou mais fácil pela informação. Se você dá a fonte correta, é lógico que internet, rede social, a gente pode ter o lado bom e o lado ruim. Mas se você dá uma fonte correta, tudo... Então, hoje em dia, eu passo muita coisa da internet, coisas boas, coisas sérias, associações sérias, para os pais entenderem o que é. Né? Porque muitas vezes, não por mal, mas muitos pais tentam reprimir isso de uma forma incorreta, ali, de uma forma, né, de punição. Se você fizer isso de novo, vou tirar... Né, é uma coisa involuntária, a criança não quer fazer. Eu ouvi falar até do tratamento com canabidiol para esse tipo de paciente. Tem pouca evidência científica. Verdade? Verdade, tem pouca. E, assim, eu desejo que o canabidiol tenha sucesso no futuro. Mas eu fico um pouco, assim, ainda eu acho que tem que amadurecer muita coisa sobre canabidiol, né? Porque é uma coisa que trata glaucoma, trata tique, trata epilepsia. Tem gente que fala que trata autismo. Eu não tenho evidência científica, então eu não prescrevo. Certo.
Hoje o tratamento é um tratamento multidisciplinar, ou seja, tem que ter uma terapeuta ocupacional, tem que ter fono, tem que ter psicóloga comportamental, e toda uma abordagem. E dentro da psicoeducação, a gente ensinar a família, ensinar a escola, o que acontece com ele. Eu acho muito importante, muitas vezes, eu soube de uma história até curiosa. 3 meninos fizeram bullying, um menino tímido, quietinho, com Tourette. Fizeram bullying, a escola pegou esse bullying, pegou os meninos realmente pegando no pé dele, e a diretora chamou os pais dessas crianças que estavam fazendo bullying, chamou as crianças e falaram, olha, era uma escola particular, ou vocês vão, não sei se eu expulso vocês, mas na verdade vão fazer assim, eu não vou expulsar, só que vocês eram crianças já grandes, né, do 9º ano, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é Tourette e vão apresentar uma palestra para a escola. Imagina a vergonha, né? Mas as crianças foram forçadas a estudar o que é Tourette e nunca mais ninguém fez bullying com esse menino naquela escola. Porque alguns tics realmente são, como eu posso dizer, eu não diria engraçado, porque engraçado não é, porque a vida dessa criança é muito dura, mas são diferentes, são algo jocosos, assim, que fazem sons esquisitos, ou repete alguma palavra, eles têm Tourette que repete uma fala, né, de alguma coisa, e aquilo não consegue controlar, e quanto mais estressado ele está, mais piscatório ele faz, e mais sons ele faz, né. Então, é muito interessante a escola ter noção, né, que é um ambiente que a criança convive e os pais também saberem lidar com isso. Esse é o primeiro passo. Aí vem a equipe multidisciplinar, que você muito bem descreveu. Existem medicações que ajudam sim, tá? Uma delas é o aripiprazol, que tem uma indicação mundial para Tourette, pode ajudar muito a criança, em baixa dosagem, com poucos efeitos colaterais. Hoje é uma das indicações de escolha na literatura. Certo, então você falou que o tratamento é realmente multidisciplinar e um tripé, família, escola e a equipe de saúde. Exatamente. Se tiver as 3 bem alinhadas, essa criança vai sofrer menos e vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E vai ter e como você deu exemplo, né, desse artista aí da mídia social, muitos são tão... Hoje eu vejo que muitos que sofreram na infância, hoje são embaixadores, eles promovem a informação do que é Tourette. Isso que é muito interessante, né? Eu acho que isso é ser resiliente. Certo. Uma coisa que te causou sofrimento, muitas vezes você converte aquilo para o bem comum. Certo. Você falou que o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Ele tem que ter alguns sinais, sintomas, que levam o médico a diagnosticar. Não existe nenhum exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância que pode te ajudar ou auxiliar no fechamento desse diagnóstico? Só em termos de pesquisa. Em termos práticos, o diagnóstico é clínico, baseado em critérios internacionais para o diagnóstico. Mas falando de uma maneira para deixar bem claro para os espectadores, a presença dos tiques, não só o tique motor, não basta ter o cacuete, né, não basta ter o tique, mas você ter o tique vocálico, e acontecer antes dos 18 anos, pode ou não, mas é bastante comum estar acompanhado do transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que volta 10 vezes para checar se a porta está fechada, o trabalho de escola, se tiver aquela criança que apaga muito porque a letra tem que estar perfeita, então o toque pode ser né, coadjuvante. Coadjuvante, exatamente, uma comorbidade. E existem algumas épocas ou fases que essas crianças desenvolvem tiques diferentes, vocálicos diferentes aí, que realmente não são do dia a dia? Olha, a criança nasce com essa predisposição, né? Eu costumo falar que Tourette é para quem pode, não para quem quer. A pessoa nasce com essa predisposição genética e muitas vezes tem mais casos na família, outras vezes não.
E, na verdade, não tem nada específico. O que a gente tem, né, tem um estudo que numa ilha do Caribe teve um surto de amidalite por uma bactéria, né, Streptococcus beta-hemolítico, do grupo Adlancefield, que é o mesmo que dá a febre reumática, a coreia de Sidran, e viram que naquele ano que teve naquela ilha, então eles tinham ali o negócio controlado, isso aí nos anos 90, as crianças naquele ano tiveram mais tiques e foram estudar, muitos estavam com essa bactéria, né, com Streptococcus, e aí trataram, né, e eles observaram isso, que em alguns casos pode ser até uma manifestação, numa forma menor, de uma coreia, né, no caso na febre reumática. Eu até pergunto isso porque eu tenho um grande amigo que tem um filho com essa síndrome de Tourette. E ele fala que em determinadas épocas ele piora muito, é de difícil controle, tem época que dá uma amenizada no quadro dessa síndrome e ele muda os tiques dele. É o fator estresse, né? Então a criança vai ter melhorias, vão ter fases boas, fases mais complicadas, onde os tiques estão mais exacerbados, tanto os tiques motores como os vocais. Eles têm altos e baixos ao longo da vida. Muitas vezes o gatilho é o estresse. Tá? Época de prova, entre outras adversidades. Não que a gente vai colocar essa criança, que eu acho que é errado, numa cúpula de vidro, como se fosse algo que não pode passar estresse. A vida, viver, faz parte, né? A gente enfrentar tudo. Então, muitos acabam, assim, na hora que ele menos precisa apresentar esse quadro clínico florido, ele acaba piorando, né? Por exemplo, numa entrevista de emprego, você imagina que situação, que você está nervoso, né? Ou numa entrevista na TV Prevê, né? Realmente a pessoa acaba gaguejando mais, fazendo mais movimentos e tudo mais, pela situação, né? Pela ansiedade, pelo estresse. E isso daí o indivíduo carrega pela vida toda, ele vai estar lá com 80 anos, vai estar com isso. Sim, não tem amenização, não melhora com a idade. Com fases de melhora e piora. O que a gente sabe é que tem tratamento, uma vez diagnosticado, e quanto antes a gente trata, melhor. Quanto antes a gente detecta os tiques vocálicos, motores na infância, melhor é a evolução. Como tudo em termos de desenvolvimento infantil, a detecção precoce e a intervenção precoce, sim, faz com que você, ao longo da vida, tenha um quadro mais brando. E existem aqueles quadros onde, muitas vezes, não tem o diagnóstico porque é tão imperceptível esse tique ou a síndrome não é tão elaborada que a pessoa passa uma vida inteira sem ter o diagnóstico preciso? Sim, às vezes é muito leve, né? Eu tenho amigos que têm tique leve, que você percebe, tem um tique piscatório, tem a tossinha, que é uma coisa comum, e passa desapercebido, né? E não atrapalha o dia a dia dele, até as pessoas não sabem. O tique da tosse é muito comum, né, na casa do Tourette. Mas eu fiquei imaginando na época da pandemia, né, como é que ele fazia com o tique da tosse, que naquela época, 2020, tossia, todo mundo saía de perto, olhava feio, né? Imagina o sofrimento que foi segurar o tique de tosse na época da pandemia. Tá, mas via de regra hoje, então tem tratamento, essas pessoas conseguem levar uma vida até que normal, e o entendimento da família, o entendimento da escola e a equipe médica é de suma importância. Suma importância, e esse trabalho que você está fazendo, né, sensacional, que você sempre fez, que é a conscientização da sociedade para mais esse, né, problema, para mais essa condição clínica, que é a síndrome de Tourette. E que não é tão difícil encontrar. 1% da população... é bastante, parece pouco, mas não é. Nós fizemos uma entrevista há dias atrás aí sobre glaucoma. O glaucoma é uma doença extremamente conhecida no Brasil como no mundo inteiro. E 1% da população é portadora de glaucoma. É lógico que ao longo da vida, após os 40 anos, vai de 2% a 4%. Mas 1% da população tem glaucoma.
E é uma doença tão divulgada. E essa síndrome que tem 1% da população é pouco sabido. Pouquíssimos professores, pais, até profissionais de saúde conhecem ou conhecem superficialmente. Bacana. Olha, nós falamos aí de uma maneira clara, tranquila, tenho certeza que o nosso telespectador entendeu, pode hoje saber que algum vizinho, parente, algum amigo pode ter alguns sinais e até orientá-los a procurar um profissional adequadamente. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, você, portador de Tourette, que está assistindo, a vida não é fácil, né? Tem que enfrentar muita coisa, né? Controlar esses tiques e como as pessoas muitas vezes fazem chacota, fazem bullying. Você não está sozinho, tem outros indivíduos como você, e eu acho que essa troca de experiência, né? Eu falo isso principalmente para os adolescentes, é muito boa. Você conhecer outros e saber como eles lidam também, porque a vida deles também não é fácil lidar com isso. Mas o que eu deixo de mensagem é isso. Seja forte, seja resiliente, estude que é Tourette, estude a sua condição clínica e divulgue para outros. É uma forma de você ajudar a sociedade e se ajudar também. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, como você contou que naquela escola, os alunos que estavam causando bullying nesse garoto aprenderam o que era a doença, e a partir do momento que essa informação chega lá na ponta e o indivíduo tem conhecimento do que é essa síndrome, ele sem dúvida nenhuma vai se sensibilizar com quem tem. E entender que essa pessoa também está sofrendo com isso. Muda a atitude. Sem dúvida nenhuma. E esse entrosamento entre família, escola e equipe multidisciplinar na área de saúde vai trazer um ganho muito grande para estas crianças. Plínio, muito obrigado pela tua presença, por essas informações. Tenho certeza que o nosso telespectador hoje aprendeu algo diferente e vai poder replicar isso também. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau.